fator que é absolutamente decisivo na eleição desse ano, que é a economia. Na verdade, há toda uma tradição até na política americana de que se você é um presidente de primeiro mandato e tem algum tipo de problema econômico, tem um descontentamento econômico no fim do primeiro mandato, a chance de haver uma troca é muito grande. Isso é tradicional na política americana. Aconteceu com Jimmy Carter, por exemplo, nos anos 70, aconteceu com George Bush Sr., já nos anos 90, que foram presidentes que ficaram um mandato só, porque de fato tiveram um problema econômico, um descontentamento econômico muito grande no final do mandato, e aí é natural do sistema bipartidário americano fazer a troca de partido quando você tem um problema econômico no final do primeiro mandato. Então é o que a gente chama da accountability do sistema bipartidário americano, que o eleitor descontente com a economia troca o partido no poder no final do primeiro mandato. Eu não diria que foi uma vitória só de Donald Trump, eu não diria que foi uma vitória só do MAGA, do movimento MAGA. Eu acho que também é um movimento que acontece, digamos, é uma vitória para o Partido Republicano, teve o benefício, digamos, do descontentamento com o Partido Democrata, né? Quer dizer, há um problema aí que quem não foi reeleito é o Partido Democrata. O normal é você ser reeleito. Então, o primeiro problema, é do Partido Democrata, que não conseguiu ter um sucesso na sua governança de modo a ser reeleito, né? Mesmo trocando o candidato. Porque você poderia trocar o candidato, mas manter o partido no poder se o eleitorado estivesse contente com o partido. Então a gente já parte de um princípio que é o seguinte: 60% do eleitorado americano dizendo que está descontente com os rumos da economia americana. Isso, em qualquer eleição de primeiro mandato, é fatal para o presidente. É fatal. Em qualquer eleição nos Estados Unidos. Poderia ser em 1980 ou em 2020. É fatal. Então, há um problema que o Partido Democrata não conseguiu uma qualidade de governança de modo a satisfazer o eleitor num tema fundamental da política americana, que é a economia. Então, o Partido Democrata perde. E aí, o Partido Democrata perdendo com isso, o Partido Republicano ganha, porque é a opção que tem, não tem outra opção, né? Se você não quer aquele, só tem a opção do Partido Republicano. Então, eu diria que essa vitória é uma vitória do Partido Republicano, que se torna a opção natural no sistema bipartidário americano, e uma vitória, claro, de Donald Trump e do movimento MAGA, que conseguiu, de uma certa forma, se colocar, né, com todos os seus problemas, como opção para o eleitorado americano, né? Eu até diria, de uma certa forma, que no contexto que a gente está hoje nos Estados Unidos, seria certa uma vitória republicana. E aí o que de uma certa forma faz a gente até pensar que os republicanos ganharam apesar de Trump, porque Trump traz muita rejeição, muita rejeição. Então, digamos que seria uma eleição naturalmente ganha, que se mostrou mais difícil do que o normal, porque traz um candidato como Donald Trump como opção, e muita resistência também a esse candidato, resistência das mulheres, resistência do eleitorado negro, resistência até do eleitorado latino. Então você tem uma série de resistências que são função do candidato Trump e que, de uma certa forma, acabam dificultando uma eleição que tradicionalmente já seria ganha pelos democratas, né? O que é mais peculiar desse momento que a gente está vivendo é que o candidato do primeiro mandato não ser reeleito não é uma coisa comum. Acontece. Até então, acontecia de vez em quando, né? Eu tenho dois exemplos: Jimmy Carter nos anos 70 e George Bush, o pai, né, nos anos 90. E agora o que a gente vê a gente teve um mandato Trump, 2016 a 2020, não foi reeleito. E aí a gente tem um mandato democrata até agora, 2020 a 2024, e não foi reeleito. Então, na verdade, a gente está vivendo um momento
de uma certa forma, peculiar na história política americana, que é essa sequência de primeiros mandatos sem reeleição. A atual, para mim, não há dúvida. O tema foi economia. Na anterior, não foi economia. Aí é o candidato Trump. Por isso que as análises, por exemplo, que colocam o Trump como grande vitorioso dessa eleição, né, e o contexto americano como dominado pela extrema-direita, eu discordo desse tipo de análise. Eu acho que tem um pragmatismo do eleitorado americano que diz o seguinte: se a economia está ruim, eu troco o governo. Se o governo é democrata, então eu voto no republicano. E o mapa, se você pega o mapa eleitoral de 2024, eu tenho esses mapas, tá? Fecha parênteses. Se você pega o mapa eleitoral de 2024, que os republicanos ganharam, e se você pega o mapa eleitoral de 2016, que os republicanos ganharam, o mapa é igual. Então é o tamanho potencial do partido republicano entre o eleitorado americano, que se repetiu de 2016 para 2024. Trump é um candidato forjado nas mídias digitais. E aí entra o componente da economia da atenção, né, que é esse componente que foi, digamos, popularizado por Pablo Marçal na eleição municipal de São Paulo, na última. Que é essa história da economia da atenção. Que é como é que eu ganho atenção hoje no mundo das mídias digitais. Aí entra as declarações polêmicas, a lacração, a mentira, né, a declaração mais radical. Ela entra como um mecanismo de conquista da atenção no ambiente digital, que hoje é fundamental. Na verdade, a gente vê essa lógica do digital permeando toda, digamos, a comunicação midiática, né? Hoje, ela capturou, digamos assim, as outras lógicas de comunicação midiática. Então, me parece absolutamente, digamos, natural, entre aspas, não que seja positivo, né? Mas natural que um candidato forjado nas mídias digitais tenha um comportamento desse tipo numa campanha eleitoral. Eu acho que isso hoje é inevitável. A gente vai ver isso cada vez mais, e não só com candidatos como Donald Trump ou Jair Bolsonaro, mas também Pablo Marçal e outros candidatos semelhantes que vão surgir, e certamente vão surgir, já inseridos na lógica da mídia digital. A gente imagina que há digamos, uma aliança de interesses, né? Uma aliança de interesses entre as Big Techs e a plataforma Trump, não necessariamente com o Partido Democrata, mas a gente vê uma aliança de interesses entre as Big Techs e a plataforma política Donald Trump, que está muito, digamos assim, baseada, né, nas mídias digitais, nas próprias plataformas. Então, esse tipo de apoio feito diretamente, como, por exemplo, feito pelo Elon Musk, que inclusive usou o seu Twitter para isso, né, ou apoios indiretos via algoritmos e coisas do gênero, acabam favorecendo, sim, de fato, discursos mais radicais, por exemplo, discursos que procuram estar mais adequados a essa lógica da economia da atenção da mídia digital, né? Então, digamos assim, há um favorecimento mútuo aí, né, com interesses políticos semelhantes que acabam tendo alguma influência. Qual é o peso dessa influência é difícil a gente dizer, né? Ainda está muito cedo, a gente precisaria ter um pouquinho mais de tempo para fazer uma pesquisa mais, de fato, aprofundada nisso. Mas há, sim, uma aliança de interesses, né? E há, sim, uma perspectiva de futuro lado a lado entre o governo Trump e as Big Techs. Essa eleição tem um potencial, não há dúvida, de impactar, digamos, a qualidade da democracia americana, né? O fato do Donald Trump ter sido candidato está inserido dentro de uma cultura da cidadania nos Estados Unidos que diz o seguinte: se o eleitor vota, não interessa, ele é o escolhido e ele deve ser o presidente. Então, não tem, por exemplo, as limitações que tem aqui. Condenado, ele é condenado e pode participar de uma eleição. Já tem uma condenação, né? Então, isso é um produto de uma cultura de cidadania que dá muito poder
para o voto, para as eleições, para a escolha do eleitorado. Mas traz tensões para a democracia, não há dúvida. A própria radicalização do Partido Republicano, a radicalização do discurso conservador, tudo isso tensiona a democracia, tensiona as instituições, né? 6 de janeiro é um dado fundamental, né? De violência política, até de extremismo, mais que de radicalização, né? Um candidato dizer, antes do resultado, que poderia se declarar vencedor antes do oficial, do pronunciamento oficial, né, de vitória, é um dado que tensiona a democracia americana. Então, a gente tem que olhar para ver o que de fato era mais campanha e o que vai ser governo, né? Mas há já um tensionamento, por exemplo, na relação do Executivo com a Suprema Corte americana, né? Esse domínio conservador, radical na Suprema Corte gera problema para os direitos das minorias nos Estados Unidos. Gerar problema para os direitos das minorias nos Estados Unidos já é um tensionamento à democracia liberal americana, né? A própria questão dos imigrantes, a questão do aborto, né? São temas que, digamos assim, preocupam, de uma certa forma, a institucionalidade americana em função do seu caráter um pouco mais radical do que a gente normalmente tem nesse ambiente. O impacto dessa eleição na América Latina, a meu ver, é muito claro, favorecendo a direita radical na América Latina. Não só do ponto de vista ideológico, no sentido de que, olha para onde os Estados Unidos estão indo, então temos que seguir também nesse caminho, mas no sentido de apoio mesmo, apoio financeiro, apoio logístico. Há redes de apoio. Eduardo Bolsonaro está o tempo todo com a direita radical americana, se reunindo, tem congressos, tem uma série de coisas, tem financiamentos mútuos. Então, eu acho que o principal impacto para a América Latina é um impacto negativo do ponto de vista político, do fortalecimento das plataformas radicais na região.